Fala galera do YouTube, aqui é o Washington Frade. Nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer um tutorial de como fazer um vaso como esse aqui ou daqueles outros da minha pitaia maior, tá? Esse vaso aqui tem aproximadamente uns 100 litros. Vamos lá o tutorial, pessoal. Vamos lá, gente. Bom, a primeira coisa a fazer, pessoal, é a forma. Deixa eu tirar o zoom aqui. É a forma, pessoal. A forma é o seguinte, no meu caso, como é que ficou aqui, ó, as medidas para vocês, para quem quiser seguir exatamente o tamanho que eu fiz esse vaso, né? Seguinte, pessoal, na parte de baixo aqui, ó, no pé do vaso, tá dando aí, deu 29 centímetros. E lá na parte de cima, que seria a boca, né? Pera aí, galera, eu meio ruim com a mão só, vou tentar tá mostrando aqui para vocês aqui, ó. Olha lá, galera, ficou 50 centímetros, tá vendo? Então a boca ficou com 50 centímetros. E o pé, que é a parte de baixo, ficou com 29. E aqui, pessoal, esse toquinho aqui, ó, tá, ele tá centralizado aqui no pé do vaso, na parte de baixo, né? Então esse toquinho que vai formar o pé, ele tá ali com cadê aqui? Tá de cabeça para baixo. Tá com 12 centímetros e meio que ficou, tá certo? Então dividido aí mais ou menos aqui, já vai formar o pé do vaso. Aqui, pessoal, nas laterais aqui, ó, tá vendo que eu dei aqui uns rasgos aqui com a maquita? Isso aqui é o seguinte, esses rasgos aqui é pra gente colocar uns arames. Eu tá mostrando pra vocês esses arames aqui, ó, que isso aqui que é o grande segredo aí pra não ter risco aí depois do vaso tá se abrindo, tá, pessoal? Essa parte que eu tô mostrando aqui é a parte que vai ficar no chão ali. Depois eu vou estar mostrando, tá colocando a massa direitinho pra vocês entenderem o procedimento, só pra mostrar. Aí eu coloquei na parte de cima e na parte de baixo, tá? E esse arame aqui é um arame galvanizado. Eu aconselho vocês usarem ele porque ele é bem mais resistente que o outro e não apodrece com o tempo. E essa parte de cima aqui, pessoal, que é aquela parte que fica o desenho do vaso, tá? Isso aqui é uma madeira, né, que foi feito esse desenho nela para ficar aquele desenho na parte de cima do vaso. Para quem não quiser, não precisa, só usar uma madeira reta, né? Não vai ter o desenho, mas fica uma madeira reta, tá certo? E deixa eu ver aqui a parte de cima. É isso mesmo. Então, pessoal, foram usados, então, ó, vou dar uma distância aqui para vocês verem aqui, ó. Fica mais fácil de visualizar. Aí a parte de cima, então, tá certo? O vaso, a boca do vaso ficou ali com 50 centímetros. A parte de baixo do vaso ali ficou então com 29 centímetros, mais o toquinho que ficou centralizado nessa parte de daço, dividi os 30 ali, coloquei no meio certinho, ficou 12 centímetros e meio que vai formar o pé do vaso, tá certo, pessoal? E aqueles rasgos ali, então, a gente vai ser colocado aí os arames, tá certo? Aí na hora que eu começar a montar ali o vaso com a massa, eu vou estar mostrando pra vocês. Outra coisa aqui, ó, medida para massa, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer no momento aqui, eu vou fazer mais 2 vasos, tá certo? Então, eu calculei mais ou menos, eu aconselho vocês fazerem pouco a pouco também, para não ter erro de sobrar. A medida é o seguinte, pessoal, vamos supor, eu vou estar usando aqui, no meu caso, eu vou estar usando uma lata ali de 18 litros. Vamos supor, se eu colocar 2 latas daquela de areia, eu vou usar uma de cimento. É sempre o dobro de areia e metade do cimento, tá certo? Vai ficar bem forte mesmo. Outra coisa que a gente vai precisar também, pessoal, além do arame que eu falei, esse tipo de vaso, pessoal, que eu estou fazendo é um vaso aí resistente, muito resistente. Eu garanto a vocês, qualquer árvore frutífera que vocês quiserem plantar, ele vai resistir, tá? Então eu vou estar usando aqui também aqui esses ferrinhos aqui, esses ferros mais finos aí, usados para estrivo de construção civil, tá certo? Isso aqui eu tinha material um tempo aqui e vou aproveitar eles, tá? A gente vai colocar no meio do vaso para dar uma resistência deles. Vou estar usando três estribos, 3 ferros desse aqui em cada parte do vaso, tá? Na montagem ali eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como fazer. Bom, galera, então eu vou fazer ali agora. Ali eu vou estar pegando o cimento, tá misturando, tá? E na hora que tiver no ponto da massa, eu vou mostrar o ponto da massa para vocês e começando a já encher o vaso aí, tá certo? A gente já vai encher o vaso, não, encher a forma, né? Na hora que eu terminar a forma dessa maneira que eu passei aqui para vocês, eu já consigo estar desformando, tá? Já, tá, pessoal? Vou deixar tudo pronto, várias prontas, vai deixar secando. E aí eu vou explicando passo a passo aí como é que nós vamos fazer. E antes também, pessoal, vou adiantar aqui de uma vez, essa parte interna aqui, ó, só para garantir, é mais fácil na hora da retirada, você pega um óleo de cozinha que vocês têm velho e passa aqui ao redor, tá? Para ficar mais fácil a retirada aí da desforma aí, beleza? Então daqui a pouco, pessoal, fazer a massa ali.
Então, galera, a informação que eu esqueci de passar para vocês é a largura aí das madeiras que eu estou usando aqui, ó. São 4 centímetros, tá? Dos lados aqui, ó, 4 centímetros de cada lado. Eu vou manter a altura de tudo, 4 centímetros aqui, tudo pra ficar com 4 centímetros, tá certo? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, com essa forma, né, que já é uma forma grande aí, né, para até 100 litros, se vocês quiserem fazer depois aí outras formas menores, agora é muito fácil. Basta vocês pegarem uma madeira para poder separar, por exemplo. Aqui, ó, é aquela desse tamanho aí, ó. A gente coloca a massa até nessa parte, a gente consegue aí o tamanho que a gente quiser. Se quisesse menor, era só cortar uma madeira menor, e por aí vai. Ou seja, com a forma vocês conseguem fazer outras formas com esse simples madeira aí no meio, essa madeira que separa aí para vocês estarem fazendo. É isso aí. Bom, galera, o próximo passo vocês vão ter que fazer o seguinte: achar um local mais plano possível para poder estar colocando a forma para a gente estar colocando a massa. Segundo passo, vocês colocaram alguma coisa por baixo que não vai agarrar. Por exemplo, se vocês colocar direto num chão, por exemplo, de cimento, por exemplo, vai agarrar, né? A forma vai agarrar no chão, entenderam? Aí vocês podem colocar um plástico, ou um jornal, ou um papelão, tá certo? Qualquer uma dessas coisas vai impedir que a forma agarre aí no chão de vocês, tá certo? Outra coisa, pessoal, é a hora de, entre aspas, untar, né, a nossa forma aí pra evitar aí de estar agarrando, tá certo? Aconselho estar fazendo isso aí pra, na hora de desformar, ficar mais fácil, tá certo? Outra coisa, pessoal, já fiz a massa, tá? Esse aqui é o ponto, pessoal, da massa, ó. A massa, tá vendo? Ela não tá nem seca e nem molhada demais. Se a gente fazer seca demais, não fica bom na hora de desformar, que ela quebra toda. E se a gente fazer ela molhada demais, ela sai bonita na hora, mas depois ela se desfaz, ela começa a escorrer, entenderam? Por isso que é importante o ponto. Bom, pessoal, outra coisa que eu fiz aqui, ó, é os arames galvanizados, ó lá, já estão naqueles rasgos que eu mostrei pra vocês. Já coloquei aqui dentro, tá certo? Agora eu vou colocar a massa aqui pouco a pouco, né, igual eu tinha falado anteriormente, vou colocar ela embaixo do arame com coisa que ela fique mais ou menos no meio, centralizada. Depois é só encher, tá? Vou tentar pegar com a mão esquerda, pessoal, sou destro, mas vou tentar, só me mostrar pra vocês sozinho aqui. Aí eu tô colocando aqui, pessoal, eu já levanto o arame, tá certo? Enfio, aí a massa de maneira que obrigue ela a ficar aí mais ou menos no meio, tá certo? A gente vai dando umas batidinhas assim pra ficar bem compactado, tá, pessoal? Isso aí vai ser até no final da nossa forma, tá? Aqui do outro lado também, mesma coisa, no meio também, tá? Olha lá, coloquei no meio, tá certo? Se tiver enquadrado aí, você me desculpe, que realmente é difícil estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aí. Aí, pessoal, tá vendo? Tá ficando no meio da forma certinho o arame. Essa que é a intenção, para o arame não soltar de jeito nenhum, igual eu falei pra vocês. Ele ajuda depois aí que a gente consegue montar a forma sozinho, e além de a gente conseguir montar a forma sozinho, não tem perigo aí da forma se soltar depois aí. É uma segurança a mais, igual eu sempre falo, segurança nunca é demais. Bom, pessoal, isso eu não vou estar conseguindo fazer tudo aqui com vocês não, mas é só isso mesmo. Eu fiz nesse, agora eu vou fazer no outro a mesma coisa, e depois é só encher, tá? Na hora que a forma estiver toda cheia, eu venho pra vocês pra gente dar o acabamento junto, mas é só isso mesmo, é bem simples, na hora de desformar também, tá? Até daqui a pouco. Galera, eu tava esquecendo aqui dos ferros. Eu fiz essa parte aqui só, como eu tinha mostrado pra vocês agora há pouco, tá? Aí na parte de baixo ainda não coloquei, só preenchi na parte do arame ali pra manter ele no meio. É só afundar, pessoal, só apertar e afundar ele, certo? Olha lá, só isso, certo? O do meio, coloco 3 ferros, tá, pessoal? No meio e 2 na ponta, um no meio e 2 na ponta, nas pontas. Aí, pessoal, mesma coisa, afundando ali também, ó. Isso aí. Aí, pessoal, como é que ficou de longe pra vocês verem, tá vendo? Deu uma distância de cada lado aqui, ficou no meio, a distância de lá também. Esse aqui foi muito na ponta, eu vou voltar pra cá, senão é perigoso de quebrar na hora de for desformar, tá certo? É isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu tô fazendo. Então, ó, aí igual eu coloquei aqui, assim, é só dar umas batidinhas, tá, pessoal? Pra massa compactar. Só isso, só fazer isso no tudo, tá? Isso aí não tem mistério, eu acho que não tem necessidade de eu estar mostrando isso aqui tudo também. Também sozinho também é complicado eu estar filmando. É só isso, tá vendo, pessoal? Assim, ó, eu vou fazer ali até terminar, até chegar no final. E no final nós vamos dar um acabamento passando a colher assim de leve, mas depois eu volto aí, até daqui a pouco. Galera, depois de tudo cheio, tudo preenchido, a gente se orienta aqui pelas bordas, né?
E no meio a gente vai passar ali uma régua, um pedaço de sarrafo que a gente tem mais reto possível. Igual, por exemplo, peguei um sarrafinho. Como é que é feito, pessoal? A gente coloca lá em cima, tá certo? Coloca lá em cima e sai puxando, ó. Ah lá, tá vendo? Ó, que tá saindo aqui, ó. Que tá saindo e que tá alto. Tem que sair, certo? Ó, dá uma distância pra vocês verem aqui. Ah lá, tá vendo, pessoal? Esse aqui que saiu então, que tava em excesso no meio. Aí, pessoal, o acabamento a gente faz assim, com a própria colher, ó. A gente vai passando a colher, ó. Vai deixar bem lisinho, tá vendo? Assim, ó. Só isso, ó. Certo? Vai alisando até cada jeito que quer. Se faltar massa, igual ficou um buraco ali, ó. Eu pego lá de onde está o excesso e trago pra cá, certo? Ó, tá faltando ainda, coloco mais um pouco, ó. Ó. Certo, pessoal? Só ir fazendo assim, até ficar bem liso. Quando estiver liso, nós vamos fazer o acabamento final com os desenhos que nós vamos fazer ali, tá certo? Vou tirar isso aqui, deixa eu ver se consigo fazer com a mão esquerda, viu, galera? Isso tá difícil aqui, mas é bem facinho, tá? Olha lá, galera. Ó, vendo? Lisando bastante. Ó, bem liso. Lisinho. Aí, ó. Isso aí. Aí, galera, na hora que vocês forem dar esse acabamento aqui, se a massa porventura estiver seca demais, é só vocês jogarem um pouquinho de água para conseguir estar fazendo esse acabamento desse jeito, tá? Só um pouquinho, tá, galera? Só um pinguinho, só por causa do acabamento. Aí, pessoal, agora nós vamos fazer uns desenhos aqui, ó. É o seguinte, como é que é feito os desenhos? Vou estar mostrando aqui para vocês um aqui, pra vocês entenderem. Por exemplo, eu vou estar usando um plástico, ó, um copo desse de plástico aqui de 100 ml, se eu não me engano, tá certo? Tem ah lá, tem um plástico, uma caneca velha e tipo uma manteigueira, tá vendo? É simplesmente, pessoal, colocar no lugar que a gente quer fazer o desenho, dar uma apertadinha lá, ó. Ó, ah lá, já fica o desenho, tá certo? Pode intercalar, igual eu vou fazer aqui, ó. Pegar uma caneca agora, dá um espaço, ó. Só não façam muito na beirada, né, pessoal? Não é legal não, na beirada tem risco de quebrar depois. Aí, pessoal, tá vendo? Tamanho diferente. Vou pegar aqui agora uma manteigueira. Olha lá, dá uma apertadinha de leve, né? Que a massa ainda tá leve. Isso. Vou intercalar de novo. Começar com o copo, com a caneca do outro lado, ó. Feito. Agora vou fazer com a manteigueira. Apertou um pouquinho, tirou. E agora por último com o copo. Isso. Aí, pessoal, como é que ficou? Aí, pessoal, agora para Bom, galera, então depois de feito o desenho, vou estar mostrando como é que desforma. A primeira coisa a fazer, ó, dá umas leves balançadas aqui, ó, nessa parte de cima e na parte de baixo, tá certo? Aí, ó, deixa eu pegar desse lado aqui pra eu não filmar, muito cuidado não tem outro. Então, galera, a gente vai levantar as duas partes ao mesmo tempo, ó. Ó. Aí, ó. Vendo? Prontinho. É isso aí. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Bom, galera, depois das formas, depois de desformado, né? Essas placas aí, é o seguinte, né? Depois de pronto, vocês vão molhar ela no dia seguinte, durante 2 dias, tá certo? Para poder concretizar aí com segurança a cura do concreto, tá certo? Aí passando os 2 dias, elas vão ficar branquinhas, igual as minhas estão assim, ó. Aí, galera, qual que é o próximo passo a ser seguido? Vocês vão pegar uma por uma, se for mulher aí, peça ajuda, tá, pessoal? Porque é na média de 20 a 25 quilos, mais ou menos aí, cada plaquinha dessa. Então não é recomendável estar pegando sozinho, tá certo? Então, pessoal, vocês vão pegar ela, transportar elas para o lugar onde vocês vão querer montar o vaso, tá certo? Igual, além de ser pesada, né, as placas, o processo nós vamos fazer agora de unir todas as partes para formar, as 4 partes para formar o vaso, né? Ele vai ter que ficar de repouso depois que a gente fazer a união das partes ali. Vai ter que ficar mais 2 dias também secando,
aguardando até secando sem mexer, tá? Aí eu vou transportar ele para o lugar definitivo meu ali. Eu vou ensinar vocês agora como é que a gente une essas 4 partes aí, beleza? Até daqui a pouco então, galera. Bom, galera, depois de transportado pro local onde que vocês vão montar o vaso, né? Vocês podem, na hora que vocês estiverem colocando já as placas, vocês fazem assim dessa maneira que eu coloquei, ó, tá vendo? Formando já um quadrado ali que vai formar o vaso, onde vai ser só necessário levantar as placas e usar aqueles arames ali que a gente serve. Tem essa facilidade na hora de montar o vaso, consegue montar sozinho, igual eu vou montar sozinho aqui. E, né, a importância lá é que ele não vai deixar os vasos soltarem depois. Outra coisa, pessoal, vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo que do lado aqui fica umas pequenas resbarbas aqui de massa? Então vocês vão usar uma colher, pessoal, e tirar isso aqui. Por que tem que tirar? Porque se vocês não tirarem, na hora de unir o vaso, atrapalha, entendeu? Fica uma diferença muito grande fica dando uns buracos, entenderam? Então vocês têm que tirar todas essas resbarbas aqui de todos os vasos para não ter problema na hora de plantar, tá certo? Ó, tirando tudo, é bem simples, só pegar a colher e bater assim, que ela vai saindo. Isso é normal, pessoal, porque no momento que está na forma lá, escorre um pouco e forma essas pequenas resbarbas aí. Eu vou fazendo em todos, pessoal. Aí daqui a pouco eu volto já mostrando para vocês como montar, tá certo? Olha lá. No meu caso que eu tô sozinho ali, eu já peguei uma placa e deixei ela apoiada na parede. Depois eu vou pegar logo essa aqui, ó, que tá de frente para ela, tá vendo? Vou levantar ela e amarrar, tá certo? Eu vou tentar aqui, pessoal, filmar sozinho. Isso vai ser meu desafio aqui. Mas eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas já explicando vai ser isso. Eu vou simplesmente levantar esta. Aliás, minto, pessoal, desculpa. Vou pegar uma lateral ali, que essa tá de longe, não vai dar para ir lá, vai ser na lateral. Né? Pegar essa lateral aqui, por exemplo, levantar e amarrar no arame de baixo, no arame de cima. Isso aí já vai deixar, já vai conseguir deixar o vaso aí parcialmente em pé. Aí eu vou mostrando aí, tá bom? Então daqui a pouco então. Bom, galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, como é que eu tô fazendo o processo. Realmente para me filmar com a mão e segurar aqui tá complicado. Então é o seguinte, pessoal, tá vendo? Essa placa do lado, eu levantei ela aqui, tá certo? A outra tá encostada na parede, tá ali encostada na parede, mesma coisa, tá certo? Olha só, tô escorando com a minha perna, ó, tranquilo, né? Não pesa nessa altura assim, deixando baixar. O que vai ser feito, pessoal? Com a outra mão, eu pego essa que tá na parede, dou uma leve inclinada nela, assim, ó, tá certo, pessoal? E eu faço de acordo que fica ali, tá vendo? Uns 3 centímetros mais ou menos que vai ficar. Todos vão ficar assim, ó. E aqui agora, esses arames aqui, pessoal, tá vendo esses arames aqui, ó? Aí simplesmente eu vou pegar os arames ali e enroscar um no outro, quer ver? Vou fazer, aguenta a mão aí, galera. Aí, galera, eu tô enroscando aqui, tá? Com a mão, vou estar mostrando pra vocês aqui agora. E como é que já fica sozinho. Aí, galera, ó, já fiz ali com uma mão, tá? Dá pra me mostrar vocês ali, ó. Tá vendo, ó? Já deu uma pequena enroscada. E aí, galera, eu vou fazer. Isso aqui eu acho que não tem necessidade, que vocês já viram, né? Mas não, vou tentar fazer. Vamos tentar fazer junto. Tá vendo essa outra aqui, pessoal? Vou pegar com uma mão pra vocês verem que dá, ó. Olha lá, ó. Levantando ela, tá, pessoal? Com uma mão. Aí, pessoal, o enquadramento aqui dos vasos tem que fazer devagar mesmo, tá? A gente vai ajeitando para um lado. Aí, eu vou estar arredando aqui, ó. Ficando mais ou menos a espessura que eu falei com vocês, de 2 a 3 centímetros ali, mais ou menos. Tá certo? Deixar ela enquadrada, tá certo, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Tem uns arames aqui do lado, tá certo? Vamos ver, aqui eu acho que eu consigo até filmar. Consigo aqui. Agora eu consigo escorar com a perna, bem tranquilo, pessoal. Tá? Rodando aqui agora, só que facilidade, olha. Muito tranquilo. Se vocês usarem essa técnica aqui, garanto que vocês vão ter vaso aí para qualquer frutífero que vocês quiserem. E o melhor, se estiver sozinho em casa, né? Não tiver ninguém para ajudar, mais tranquilo. Mas o ideal, pessoal, aconselhável aqui é a demonstração, tá? Sempre tem uma pessoa por segurança para poder tá ajudando, tá certo? Aí, pessoal, dando mais uma amarrada. Tá vendo? Já parou em pé as 3 partes, ó. Tá vendo? E a última parte, que é mais fácil agora. Tá levantando aqui também para vocês verem. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? Ajeito ali mais ou menos do jeito que eu quero. Na posição. Aí dos dois lados, tô escorando com a perna. Vamos rodar esse araminho aqui também. Pra a gente amarrar, né? Olha lá, ó. Bem tranquilo. Muito fácil. Mesma coisa esse outro aqui. O de cima.
São 2 lá embaixo e em cima, por segurança. Quem quiser colocar 3 pode colocar também. Esse é um modelo aí que eu tô apresentando para vocês, mas pode também. E o lado de cá, pessoal, o último lado, certo, ó. Ó, olha lá, tá amarrando também, mesma coisa. Ó, bem tranquilo. Em cima também aqui a mesma coisa, o último. Isso aí, ó. Isso. Isso aí. Galera, ó, o vaso já tá em pé, galera. Tá vendo? Muito simples, ó. 3 minutinhos, eu fiz sozinho com essa dificuldade de estar segurando aí com a mão só, né? Tá bem difícil estar filmando, tá fazendo, mas enfim. Com vocês aí eu consegui fazer. Então, galera, o que vai ser feito agora? Agora uns detalhes assim, mas no olho é difícil da gente estar falando, tá? Tá explicando direitinho, mas é o seguinte. Eu vou estar apertando os parafusos, ó, os arames aqui pouco a pouco, tá certo? E olhando o enquadramento aqui para ver como é que vai ficar mais certo possível aqui. Tá? Isso aí é no olho mesmo, vocês vão ter que ver e cada um vai ter que ver a melhor maneira, tá? De tá enquadrando. E na hora que ele tiver 100% enquadrado ali, mais ou menos aí, com as mesmas medidas, ele batendo um lado com o outro, assim que a gente olha, tá certo? O enquadramento ali, bocal ali no final, no pezinho dele, tudo certinho. Aí sim a gente vai fazer a massa que eu vou estar mostrando para vocês ali. É 1 por 1, tá, pessoal? Essa massa que eu uso aqui para poder cozer é 1 por 1. A do fundo do vaso, essa outra que a gente fez aqui é 2 por 1, mas essa vai ser 1 por 1 de cimento. A mesma medida que vão usar de cimento, vão usar de areia, tá certo? Então, pessoal, assim que eu terminar de deixar ele enquadrado, vou fazer a massa, vou mostrar para vocês o traço da massa que eu vou estar fazendo aqui, tá? E aí, eu vou mostrar o procedimento, como é que a gente vai tampar, vai unir essas partes aí, tá certo? Então daqui a pouco então, pessoal. Queria mostrar mais uma vez aqui, já o vaso enquadrado, né? Apertei direitinho, regulei os arames e os lados dele. É o seguinte, pessoal, a orientação, como a gente fez a forma certinha, bonitinha, né? Todas as partes são iguais. O que vocês tentem ver, pessoal? A mesma distância que vocês vão deixar na parte em um lado, vocês vão deixar em todos os lados. Por exemplo, tá mais grossinho, lá embaixo tá mais fininho, mais ou menos a mesma distância. No outro a mesma coisa. Isso aí quer dizer o quê? Que o vaso tá enquadrado, tá certo? Então é simples assim, só olhar isso, ó, tá vendo? Todas as 4 partes minhas estão aí iguais ou praticamente iguais. A diferença mínima não tem nada a ver não, tá vendo? Vocês veem que ele tá aí já enquadrado. Aí, pessoal, depois que vocês enquadraram direitinho, apertaram o arame, tá vendo? A parte de baixo já cortei, as outras partes já cortei, só para mostrar para vocês. Aí essa parte que fica sobrando aqui, ó, é só pegar um alicate, tá certo? Aqui, ó, vocês vão cortar. Não, tudo só o pedaço que vocês amarraram continua, tá, pessoal? Isso aí que mantém, igual eu falei com vocês. A integridade do vaso aí depois aí, por vários anos, ajuda a massa que nós vamos fazer segurar. É uma segurança e tanto a mais isso aqui, viu? Vocês viram que só isso aí já mantém ele em pé, né? Claro que vai encher terra depois, a coisa, e a planta vai... Então, pessoal, aqui, ó, a gente abaixa isso aqui, ó, deixa mais ou menos aqui assim no meio, para a massa cobrir, tá certo, pessoal? Aí, pessoal, eu vou fazer a massa depois com vocês, e só adiantando aqui que nós vamos precisar aqui, ó, para poder estar enchendo, vocês pegam uma ripa. Para que vai ser essa ripa, pessoal? A gente coloca essa ripa nesse cantinho aqui, ó, e a gente vai jogar a massa de dentro para cá, tá certo? E depois, com certo tempo, a massa dá uma pressão, a ripa já segura sozinha, tá certo? Nós vamos encher até em cima, a primeira parte, depois nós vamos encher de dentro para fora também. Essa esquina aqui nós vamos encher tudo de massa, essa esquininha ali, ó, tá certo? Então até daqui a pouco, pessoal. Bom, galera, agora eu vou estar mostrando aqui, ó, a massa, pessoal. Igual eu falei, vai ser 1 por 1, galera. Eu vou falar mais uma vez, que às vezes algumas pessoas têm dificuldade. Não importa a vasilha que você vai usar. Eu, no caso, estou usando um balde deste aqui, tá certo? Então, foi um balde desse aqui de areia, que já está aqui no chão, e um balde desse aqui de cimento, tá certo? 1 por 1, tá certo? Então, pessoal, eu vou pegar o cimento, colocar aqui na areia e mexer de um lado para o outro, depois de um lado para o outro, vai ficar uma mistura bem uniforme, tá certo, pessoal? Aí depois acrescentar água, pessoal, mais ou menos aí umas meia vasilha de água que você colocar, mais ou menos, na areia seca, grossa, mais ou menos dá isso, tá, pessoal? Essa massa, ela não pode ficar mole demais não, tá? Essa vai ficar uma massa ideal, geralmente o pessoal usa para embolso, para reboco de pedreiro, porque nós vamos colocar ela naquele orifício lá, tem que estar mais ou menos, tem que estar um pouco mole, entendeu? Para poder estar enfiando lá, legalzinho nos orifícios, tá certo, pessoal? Eu vou fazer aqui, tá, uma mistura. Aí eu vou voltar lá pro local onde a gente vai fazer, unir as placas lá para formar o vaso. Vou mostrar para vocês como é que faz lá com aquela ripinha que eu já adiantei lá. Para vocês é bem simples, tá, pessoal? E aí daqui a pouco eu volto então. Bom, galera, depois de feita a massa, né? Esse aqui é o ponto, galera, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nem mole demais,
nem dura demais, tá certo? Ela fica mais mole do que a que nós fizemos aqui para as formas, né, do concreto. Então, pessoal, agora nós vamos pegar aquela ripinha que eu tinha mostrado para vocês, ó, essa rafinha, tá certo? Nós vamos colocar ele ali bem aqui no pé aqui da forma, até na boca, tá certo, pessoal? Aqui, ó, dessa maneira assim, ó, que ela tampe da melhor maneira possível o buraco. Vou mostrar do lado de dentro para vocês entenderem. Aqui, ó, tá vendo como é que fica, ó? Olha lá, ó. Então nós vamos jogar a massa do lado de dentro pro lado de fora, né? Com a colher, vamos pegar a colher, começar na parte de baixo, pressionar bastante a massa ali, ó, na parte de baixo, e ir subindo. A gente pressiona a massa e dá uma batidinha com a quina da colher. Vou tentar fazer com a mão aqui só. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vou pegar aqui a massa, tá certo? Com a mão só é meio difícil, mas vou tentar aqui, peraí. Olha lá, galera, ó. Certo? Ó, lá no fundo, ó. Pressionar com a colher a massa. Pressionando bastante. Ó, pressionei o máximo que deu. E agora, pessoal, vou com a quininha, vira a colher de quina para ela entrar no orifício assim entre as formas, para jogar a massa lá dentro, tá certo? Ó, só isso, pessoal, que eu tô fazendo, tá vendo? Olha lá, ó, com a quininha entrando lá dentro do buraco, tá certo? Entrar bem pressionado para ela esbarrar na ripinha lá do lado de fora para preencher essa junta, tá certo, pessoal? Isso aqui é de extrema importância, tá? 100% para garantir a colagem perfeita aí das placas aí para formar a forma. Outra coisa, pessoal, que eu adianto é o seguinte: vocês vão ter que deixar aí no mínimo aí também 48 horas aí tá descansando, tá? Sem tomar pancada nenhuma, tá, pessoal? É muito importante o lugar que vocês vão estar fazendo essa colagem aqui, né? No lugar definitivo de preferência, igual a dica que eu tinha dado antes, e que ela não sofra nenhum tipo de choque, tá, pessoal? Nenhum impacto nela. Então, se for o caso, tiver da criança, né, pequeno, ou algum cachorro aí de grande porte aí que possa vir a tá esbarrando, tá batendo aí nesse vaso aí, né? Então vocês isolem a área direitinho para garantir que não vai ocorrer isso, tá, pessoal? Então, ó, o processo é bem simples, ó, tá vendo? Coloca com a colher, pressiona e vai com a quina para jogar lá para dentro, viu, pessoal? Até na hora que você sentir que tá batendo lá na ripinha do lado de fora, tá certo? Para ela entrar bem prensada mesmo, tá? Isso aí garante que a massa do lado de dentro com a do lado de fora se encontrem e façam a união aí dessas formas aí no vaso, tá, pessoal? Isso tudo, tá? E até no final aqui, pra vocês verem. Ó. Aí, pessoal, bem simples, bem facinho, tá? A massa, como uma massa bem forte, ela gruda facilmente, né? Um por um é bem tranquilo de estar trabalhando aí, certo? Aí, pessoal, bastante, tá? Isso. Aqui no final agora, quase chegando em cima já. Aí, pessoal, tá em cima já, tá? Dá uma batida na quina aqui com a colher para garantir para certificar, né, que a massa chegou até a ripa lá de fora, tá certo? Aí a massa que tá lá embaixo, pessoal, tá no lugar limpo, né? Vocês peguem ela novamente e volta que ela tá para cima já pressionando até em cima. Aí, galera, ó. Isso aí, ó.
Bom, galera, já tem um tempo que ela tá aqui em cima, a ripa até para sozinho. Aí é o seguinte, pessoal, o que eu aconselho? Esperem aí pelo menos aí uns 3 minutos aí, vão lá, bebam um café e por aí vão distraindo aí, deixem a ripa aí, ela a massa puxar um pouco ali, tá? Até vocês retirarem ela. Aí, pessoal, nessa parte de cá já dá pra me mostrar. Essa parte que eu tinha feito anteriormente aqui, ó. Tá vendo? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Eu vou pegar a colher de uma vez aqui, ó. Nessa parte eu vou estar passando assim, pessoal, para terminar a parte da forma. Tá vendo aqui, ó? Vou estar passando ela aqui assim, ó. Ó, a colher no buraco que ainda ficou, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, pego e passo aqui do lado de fora para ficar tudo cheio no pedaço que não tinha enchido com a ripa ainda, tá certo? Para dar o acabamento. Ó, vendo, pessoal? Ó, é só pressionar com... Primeiro passa com a frente da colher, depois com as costas, ó. E alisando, tá vendo? Deixar bem liso. Tá vendo, galera? Ó, vou pegar aqui de novo. O sol aqui, que espero que esteja dando pra ver, beleza. Aí, pessoal, a mesma coisa, ó. Pegar aqui, ó, meio com a frente da colher. Opa, cai não tem importância, pessoal. Dando limpo o chão, pega e volta a colocar de novo a mesma massa, tá certo? Não perde, não. Aí, pessoal, tá certo? Então, é só fazer esse procedimento todinho até ficar bem uniforme aqui essa camada externa, tá, pessoal? Acaba de soldar aí. Aí, pessoal, do lado de dentro, vou estar mostrando pra vocês do lado de dentro aqui, ó, que a gente tinha passado aqui, igual eu terminei de fazer aquela ali, né? Essas outras aqui eu tinha feito anteriormente. Do lado de dentro vai ser a mesma coisa, pessoal. A gente vai fazer um pequeno lombinho, entre aspas aí, né? Aqui nessa parte aqui, ó, de dentro da forma aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Fazer assim, ó. Continua passando com a colher, aí a gente vai deixar mais grossinho mesmo, pra acabar de soldar, tá certo? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vocês vão deixar mesmo um pouco de massa aqui, ó, pra acabar de unir essas partes, tá certo, pessoal? Ó, vou pegar mais massa aqui. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí vocês vão deixar mais gordinho mesmo isso aqui, ó. Só isso, pessoal. Vamos fazer até em cima. Aí depois, na hora que terminar tudo, no final eu mostro de novo aqui pra vocês como é que ficou. Tá? Vou terminar de fazendo todas elas aqui, ó. Até em cima, ó. Eu volto a reforçar. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Bom, galera. Aqui já tá o vaso aí. Já com todas as juntas prontinhas, tá vendo? Aí lá de fora. Pra deixar mais ou menos liso assim, pessoal, é só passar a colher, igual eu mostrei no acabamento das formas aqui, tá certo? Só ir passando a colher pra deixar ela lisa do jeito que vocês quiserem. Do lado de dentro, pessoal, é aquilo que eu tinha mostrado antes, tá vendo aqui, ó? Entre uma forma e outra, né? A gente preenche ela aqui assim, ó, pra garantir mais a segurança aí, tá certo? Bom, pessoal, agora, ó, dessa maneira que tá aqui, igual eu falei com vocês, não deixem tomar nenhuma pancada, tá? Não deixem dar nenhum tipo de abalo ali para não poder trincar a massa e prejudicar aí a cura correta aí das formas com vaso. Próximo passo agora, pessoal, daqui a 2 dias, né, 2 dias secando, sem tomar nenhum tipo de impacto nem nada, aí nós vamos fazer o fundo do vaso, tá certo, pessoal? No fundo do vaso, eu vou mostrar como é que vai ser feito o fundo do vaso. Aí daqui a 2 dias eu volto aí. Então até daqui a pouco, pessoal. Bom, galera, passaram-se aí os 2 dias, né? Massa seca, tá certo? Na quina. Aí, galera, agora chegou a hora de fazer aí o fundo do vaso. Bom, pessoal, o que vai ser preciso? Vocês pegarem um papel, tá vendo aqui, ó? Papel aqui enrolado assim, ó. E vão colocar aqui nos orifícios aí onde a gente fez os pezinhos, tá vendo aqui do lado de dentro? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Do lado de dentro tá protegido, tá certo? Primeira coisa a fazer é isso. Vou colocar nos 4 lugares. Vou pegar 2 aqui. Isso aqui, pessoal, que nós vamos preencher ali dentro com areia, tá certo? E pra areia não passar pro lado de fora, a gente usa esse pedaço de papéis aí, tá certo? Ó, o outro é para isso que é a função aí desse papel que a gente tá pondo, tá certo? Pra vocês entenderem por que a gente tá fazendo as coisas. Vou colocar do outro lado ali. Aí, tá
certo? Aí, pessoal, agora a gente vai colocar uma areia ou terra, o que vocês tiverem aí, tá certo? Para poder, que é o seguinte, pessoal, a gente vai colocar a areia, ou a terra, né? Até nesse ponto aqui, desse ponto do onde que tem um buraco dos pés aqui, ó, pra cima. Aliás, perdão, a gente vai colocar da areia do chão até a altura desse buraco aqui dos pés do vaso. Vai até aqui nessa altura aqui, ó, do chão, né, que esse aqui é o pé, até a altura. Até essa altura aqui que termina aí os pés do vaso de areia que nós vamos encher. A partir daqui, então, que vai ser o chão aí do vaso, tá, pessoal? Eu aconselho, pessoal, no mínimo 10 centímetros aí, você está enchendo, aí em média 10 centímetros aí o chão do vaso, tá certo? Por segurança aí. Aí, pessoal, uma dica que eu quero dar é o seguinte: para quem for fazer um vaso desse aqui, igual eu fiz, com suporte de concreto, né, para as fitais, pessoal, então a hora de estar colocando o poste de concreto é agora, tá? Vocês teriam que estar apoiando o poste de concreto no chão, em volta dele, que agora vocês iriam estar colocando areia ou terra, tá certo, pessoal? Bom, galera, eu coloquei toda a areia aqui, tá? Tá um pouco só acima daquele pedaço de papel que a gente colocou em volta, tá? Um pouquinho acima só, igual eu expliquei pra vocês, tá? Dei com a mão mesmo, eu dei apertei umas leves apertadas para ele ficar mais ou menos no nível, tá? Próximo passo agora, pessoal, vai ser pegar um pedaço de jornal, de papel, tá certo? E colocar por cima da areia para garantir que a massa aí não grude aí na areia na hora de retirar, tá certo, pessoal? Aí, pessoal, próxima coisa agora, como controlar aí a média da altura. É o seguinte, esse cano aqui que eu vou usar para poder fazer a furação aí a vazão, né, do concreto. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui no canto, tá certo? Vou deixar ele no canto aqui com essa altura, que tem a altura de 10 centímetros que eu expliquei para vocês. Eu vou lá de fora a fora a altura, não tiver na altura que eu quiser, que eu quiser deixar, não, nessa altura dos 10 centímetros, tá certo? Aí tá pronto o fundo. Pessoal, outra coisa também é a questão aqui do concreto, tá? O concreto aqui, este concreto, uma massa, né? É sem brita. Esse aqui é bem mole, pessoal. Esse aqui é bem mole mesmo, bem molinho, tá vendo aqui, ó? Bem mole. Ó, como é que cai, tá certo? Bem mole porque é mais fácil, ali agora no fundo, para ele poder ficar no nível que a gente quer. Então vocês façam aí uma massa bem molinha mesmo, tá vendo? Essa é bem mole mesmo, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa aqui, tá certo? Tá virando ela diretamente ali, ó, até chegar no nível. Na hora que tiver no nível ali, eu mostro pra vocês, na hora que tiver tudo preenchido. Só vou pegar e virar, só isso, tá, pessoal? E dar umas batidas com a colher para ela espalhar e compactar bastante, beleza? Bom, galera, aí fundo tudo cheio. O que foi feito, como eu falei pra vocês, eu só virei a massa, tá? Dei umas batidinhas nela assim, ó, tá vendo que ela tá bem molinha, pessoal, tá vendo? E aí, para alisar aquele mesmo esquema como vocês, só passar a colher assim, ó, e ela fica do jeito que a gente quer, tá certo, pessoal? Aí eu usei aquela medida, tá certo? Para poder controlar a altura que eu quero, tá certo, pessoal? Então, fazendo uma altura dessa aqui, vocês têm um vaso aí bem seguro aí, com certeza com fundo bem sólido, bem tranquilo aí também, pessoal. Aí, pessoal, é o seguinte, como a massa tá muito mole, né, não é possível a gente tá furando ainda, precisa a gente furar dessa maneira, furar com um caninho ali para deixar a vazão na drenagem do vaso, ele vai se fechar de novo, porque a massa tá mole. Então a gente tem que esperar um tempo, sei lá, de 10 a 15 a 20 minutos, dependendo da temperatura do dia, do sol, esse tipo de coisa. Então, pessoal, é o seguinte, depois que tiver no ponto, a gente vai enfiar os caninhos ali e fazer ali, no mínimo aí, de 2 a 4 furos aí que eu indico, aí, dependendo da árvore que você está plantando. Por ser um poste de um vaso de porte grande, esse aqui, eu aconselho estar fazendo logo uns 4 furos aí, sem problema. Tá, pessoal? Enquanto isso, para passar o tempo, para quem quiser um vaso depois aí mais acabado, mais lisinho, não quiser um vaso rústico, eu prefiro vaso mais rústico assim, né? Mas quem não quiser, pessoal, o que pode estar fazendo? Tá pegando fazer uma nata de cimento. Como é que faz essa nata? É só pegar o cimento puro
e acrescentar água e deixar ele bem molinho e depois passar com o pincel. Ele fica bem liso, tá, pessoal? Para quem quiser. Do lado de dentro é a mesma coisa. Do lado de dentro eu não vejo necessidade nenhuma, até porque lá daqui para baixo, por exemplo, né, não vai se ver, vai ficar com terra, mas quem quiser deixar lisinho, tirar essas imperfeições que é do lado de dentro do vaso, é só fazer essa nata de cimento e passar. Eu, igual eu falei, não gosto, eu gosto dele mais rústico esse mesmo. A única coisa que eu vou estar fazendo vai ser uma pintura igual naquele meu ali, né? Nesse meu que eu fiz. O que vai ser feito, pessoal? Vocês vão pegar uma lixa, tá certo? Uma lixa e tá passando, né, no vaso assim, não sai muita coisa porque o vaso, a massa que a gente usou é bem forte, então praticamente não tem quase nada para sair, tá? É só para essas coisinhas boas passar de fora a fora, pessoal. E então passar uma tinta, um fundo branco, a tinta branca que vocês têm, e depois a tinta final, né? No caso eu aconselho uma dica que eu dou para vocês, pessoal, isso é questão de gosto, é claro. A pessoa pintar de amarelo, de azul, do jeito que ela quiser, né? Mas de preferência, eu dou a dica para vocês colocar uma cor escura, por quê? Né? Fica no tempo, então suja muito fácil. Então usem de preferência cor escura, dica que eu dou é isso. Então, pessoal, eu vou estar mostrando daqui a pouco, então, passando uma demão do fundo branco. Depois, no meu caso aqui, eu vou usar a verde. Eu padronizei meus vasos aqui todo verde. Aí depois eu vou estar passando o verde aqui, para a gente estar finalizando e fazendo os furos ali, mostrando ali a finalização aí, tá certo? Então, até daqui a pouco, então. Bom, galera, eu queria voltar um pouquinho na explicação que eu dei para quem vai querer fazer o vaso junto com o fundo aqui. É o seguinte, pessoal, nesse caso aqui que a gente não está usando poste de concreto, tá? A gente usou 10 centímetros. Para quem for fazer um vaso especialmente para apitar igual eu fiz com concreto, aí seria 20 centímetros, tá, pessoal? 20 centímetros e o poste de concreto, igual eu expliquei anteriormente, né? Ele vai estar esbarrando no chão e em volta dele a gente já está colocando areia, igual eu mostrei para vocês aqui, para poder estar pegando ele, tá certo? Para poder tá afirmando mais, tá certo, galera? Bom, galera, então continuando o que foi feito aqui, eu já lixei tudo, tá certo, pessoal? Tá tudo lixado. Vou estar usando uma tinta aqui que eu tenho disponível, que é uma tinta velha que tava aqui, tá perdendo, tá certo? Pessoal, sempre, esqueci de falar anteriormente, sempre usem EPIs, tá? Não deixe de usar EPIs, não. Então, pessoal, e depois que vocês lixarem, pessoal, pega aqui um pincel ainda seco e dá uma passada, tá? Dá uma passada em volta, assim, para poder sair os pozinhos, tá certo? Para quem quiser dicas mais específicas, tem um outro vídeo, isso vocês digitarem no YouTube, como lixar, selar e pintar o Washington Frade, que vocês vão ver o vídeo meu explicando aí detalhe de pintura. Mas vamos lá, pessoal, eu vou iniciar aqui a primeira parte aqui e vou cortar, depois eu volto na segunda parte com a cor definitiva minha, que vai ser a verde, tá certo? E depois fazendo furo. Bom, pessoal, é o seguinte, é bem simples, tá? A gente molha lá o pincel, tá certo? E sempre, pessoal, a gente passa no mesmo sentido. Por exemplo, tô na vertical aqui, ó. Então vou na vertical até embaixo, tá certo? Até no final do vaso, sempre assim. Então é muito simples, não tem segredo, tá? Só fazer com calma, com paciência, tá? Eu recomendo, pessoal, dar 2 demãos de fundo e no mínimo 2 demãos da cor definitiva que vocês vão querer passar, tá certo? Isso aí varia, isso aí é no olho mesmo, vocês vão ter que observar. Se tiver com uma cor bacana, bonita, sem falhas, tá beleza, tá do jeito, não precisa estar passando mais. Então, vocês verem que não tá legal, é porque é necessário tá dando mais demões de tinta aí para ter um acabamento bacana. Bom, pessoal, é isso, é bem simples. Eu vou estar continuando isso aqui. Na hora que eu terminar, tá? Na hora que eu terminar essa primeira fundo aqui, vou dar 2 demãos, aí eu volto com a verde também por cima para finalizar aí com vocês, beleza? Bom, galera, já dei 2 demãos do vaso aqui, só que a segunda demão ainda tá molhada. Passou mais ou menos aí umas meia hora, tá? Que eu tô fazendo 2 vasos. E aí já chegou no ponto aqui pra gente tá conseguindo tá fazendo os furos, tá certo? Eu vou fazer 4 furos, tá, pessoal? Já fiz 3 ali, ó. É o seguinte, vocês vão pegar o pedaço de cana, né? Do diâmetro que vocês quiserem aí, tá certo? E vão ir pressionando, rodando assim, ó. Fazendo como se estivesse parafusando. Até chegar no fundo, até esbarrar na areia ou na terra que vocês colocaram lá embaixo, tá certo, pessoal? Ó. Aí, esbarrou, tá vendo? No meu caso, esbarrou. Eu vou puxar, ó. Aí ele volta todo sujo todo cheio de massa, tá certo, pessoal? É só dar uma batidinha na guaquina assim, ó, pra ele soltar.
e vocês estarem usando ele de novo. Aí, ó, tá limpinho de novo, tá certo? Aí, ó. Bom, pessoal, é isso. Daqui a pouco então eu volto com a segunda e última parte da pintura para mostrar o nosso vaso finalizado aí, beleza? Bom, galera, continuando, já dei uma demão aqui, a parte verde ficou faltando. Deixei uma parte pequena aqui para me fazer junto aqui com vocês, para vocês verem. O mesmo processo, tá, pessoal? Sem encharcar muito o pincel, tá? O mesmo sentido que começou lá embaixo, continua aqui em cima, tá certo? E nunca deixar a tinta escorrer, viu, pessoal? Deixar a tinta escorrer, isso aí que mata o serviço, tá certo? A tinta, o tempo de secagem varia de acordo com o tempo, né, com a temperatura ambiente e com a indicação do fabricante. Então respeitem aí, né, esse tempo aí que cada fabricante pede, tá? Pra vocês não terem, ficar um serviço bacana aí, tá certo? Isso aí, pessoal, falta na parte de cima, eu vou fazer junto aqui, tá? Na parte de dentro que eu vou mostrar, que eu não tinha mostrado o que eu faço ali ainda. Terminando já. Aí façam o pincel entrar lá dentro bastante, pessoal, para ficar bem uniforme. Aí na parte interna, pessoal, é o seguinte aqui, ó. Eu desci apenas um pouco aqui, ó, até onde que a terra vai, né? Além de ser um desperdício eu pintar até lá embaixo, né? Não faz sentido nenhum sem que a terra vai ficar abaixo dessa medida que eu coloquei, um pequeno tracinho aqui só, tá vendo? Pouca coisa, depois do desenho, né? E pode ser também que pode ter algum problema aí com as árvores também, né? Por causa da química da tinta, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí, ó. Tá prontinho, tá certo? Esse é o nosso resultado final, tá certo? Esse vaso, aquele outro que tinha feito nas minhas pitaias ali, e um outro menor que tá lá em cima, né? Que é das outras pitaias. Deixa eu estar mostrando aqui também, que é menos da metade aí do tamanho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, menos da metade do tamanho. E o mais interessante, né, que eu mostrei no vídeo, com a mesma forma, né, pessoal? Então a gente consegue com a mesma forma fazer vários vasos, tá certo? Bom, pessoal, agora é o seguinte, né? Tem o tempo de cura ali ainda do nosso fundo do vaso, né? Aconselho aí, no mínimo 2 dias também, tá, pessoal? Jogar um pouquinho de água durante os 2 dias do dia posterior que foi feito, tá certo? E uma pergunta que pode ter aí de alguém, vamos supor, fiz o vaso, mas eu queria estar levando, né, para presentear alguém, quanto tempo? Galera, de 10 a 15 dias para poder estar transportando um vaso desse. Agora, é pesado, hein, galera? Na média de uns 100 quilos mais ou menos. Então, umas 4 pessoas para estar pegando um vaso desse aí, tá certo? Por isso que eu aconselho sempre vocês já estarem fazendo no local, né? Já tá montando essa última parte no local, tá certo? Então, essa é a ideia. Se for fazer, a ideia é já montar ele nesse lugar. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo, eu peço aí, por favor, não deixem de curtir, né? Graças a Deus, ele tá tendo bastante visualizações aí nos meus vídeos, mas a galera tá esquecendo de clicar em curtir, né? Custa nada, clica em curtir aí. Lança a meta para esse vídeo aí de 1000 likes, hein, galera? Quero ver 1000 likes. Agradeço aí, atualmente aí, tenho quase 3.000 inscritos, obrigado a todos aí por acompanhar o canal. E até no final desse ano, se Deus quiser, minha meta aí é 10.000 inscritos, galera. Se Deus quiser, conto com a ajuda de vocês pra gente alcançar esse objetivo aí, né? Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, por favor, algum comentário, alguma dúvida, só postar. Galera, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Abração, até o próximo vídeo. Próximo vídeo meu agora vai ser umas plantas surpresas, umas árvores frutíferas minhas que eu comprei, tá? Que eu vou estar ensinando como plantar nesses, na verdade, 3 vasos. Tem um outro lá embaixo ainda. 3 árvores, 4 na verdade, uma no chão que eu vou coisar ali. Então não perca, pessoal. Valeu, abração, até o próximo vídeo aí.